Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre trimming, né, que seria o ritmo de edição, o ritmo que você coloca nos seus vídeos. Então, esse ritmo, ele se baseia em dois parâmetros, que seria a música, né, e a quantidade de cortes que você coloca nessa música. Então, são duas coisas que têm que ser balanceadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma música rápida, então eu tenho uma quantidade de cortes maior. Se eu tenho uma música mais lenta, eu tenho uma quantidade menor. Isso não é uma receita de bolo, tá? Não é obrigado você fazer dessa forma. Mas é mais ou menos uma linha de raciocínio aí. Você tem que criar um balanço entre os dois. Então, se sua música é muito progressiva, muito rápida, então você vai ver que se você deixa um take muito grande de vídeo, esse material começa a ficar meio maçante. Então, ele pede mais cortes e mais imagens. Beleza? Então, isso também varia muito de material para material. Então, se você está fazendo um casamento, não é legal você ficar fazendo um casamento com 1 milhão de cortes e com black metal rolando de fundo, né? Não cabe tanto, certo? Que o que difere de um material de esporte. Então, se você está fazendo um material do cara andando de skate, ou o cara tá pulando lá de bungee jump, ou fazendo alguma coisa, e aí você coloca uma música clássica, né, não cabe tão bem assim. Então, isso é muito do editor que está fazendo esse material. Então, para mim, o trimming, esse trimming de edição, né, é o que difere muito um editor do outro. Porque isso é muito feeling, tá? E isso você vai pegar com o tempo. Então, não tem uma receitinha, ó, o trimming você vai fazer assim, assim, assado. Então, é mais ou menos uma linha de raciocínio que você segue e isso você vai pegando com o tempo. Tá? Então, quanto mais você editar, mais você vai melhorar a sua cadência, certo? Então, você vai ver que sua edição vai começar a ficar muito mais casada com o áudio, mas isso você vai vendo com o passar do tempo, beleza? Então, no nosso caso aqui, como a gente está montando um material para um energético, então eu peguei uma música que não é tão acelerada assim, mas cabe nessa pegada de esporte. Então, para mostrar para vocês, eu vou limpar aqui esse projeto que a gente estava fazendo aqui dentro do Premiere anteriormente, mesmo porque a gente vai baixar o material todo de novo, então vou apertar Del, vou deletar uma mensagem de erro falando que eu tenho materiais na timeline que eu estou deletando, tá? Então eu só deletei tudo, vou clicar 2 vezes para importar o material, então vou vir aqui, ó, dentro do curso do Premiere, Footage, B-Roll, e vou importar a pasta inteira, seria todas as nossas imagens. Clico 2 vezes, volto em Footage e vou baixar a trilha, beleza? Então, no caso, a minha trilha sonora eu tenho ela full e tenho ela editada, certo? Vou puxar ela editada aqui, porque é a mesma música, só que menor, certo? Então, vou arrastar ela para cá e vou soltar a música só para vocês sentirem um pouquinho do material que a gente vai trabalhar. Então, vocês viram? Não é uma música muito acelerada, mas é uma música que, para a pegada do esporte, ela funciona bem, certo? E aí, o que acontece? O corte, ele geralmente se baseia quando você tem uma fala, né? Quando o cara acaba de falar uma palavra ou uma linha de raciocínio, aí você cria um corte. Quando a gente está trabalhando com trilha branca, que não tem ninguém falando nada ou ninguém cantando, só tem a música, você começa a se basear por elementos que eu tenho na música. Então, por exemplo, você tem uma caixa que está batendo. Tum, 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 tum. Então, um prato, saca? Psh, 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 um clap, ou então um efeito sonoro que aparece de vez em quando na música. Isso são pontos que eu acho interessante para gerar corte. Certo? Você vê que o corte ele vai ficando mais interessante quando você tem essa pegada bem numa música e bem num trecho marcante da música, certo? Então, olha só o exemplo. Vou mostrar aqui com as imagens. B-roll, coloquei em ícone. Vou escolher essa imagem aqui porque essa imagem é uma imagem bem movimentada. Então, vou pegar exatamente o comecinho da música, ó, o começo da música em si, não a entrada, tá? Vou deixar a intro. Então, a música começou nesse ponto aqui, ó. Então, vou criar um corte aqui só pra gente observar, ó. Só pra deixar marcadinho aqui. Beleza? E aí, eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem bem movimentada, ó. Os caras estão jogando futebol americano. O cara pegou aqui a bola. Vou marcar a entrada. E, ó. Beleza? Ele vai quase lá pro touchdown. Então, a gente vai fazer o seguinte.
Daqui eu vou arrastar essa imagem e vou colocar ela aqui embaixo. Esticar ela o máximo que eu tenho. Agora você vai ver, mesmo com uma música legal e uma imagem legal, porque essa imagem é legal, né? Ela é bem movimentada, olha só o que acontece. Você vê que ela começou a ficar já meio maçante, porque tá só passando o cara correndo e tal, não tem diferença nenhuma. E aí, é nessa hora que você perde o seu telespectador. Porque aí ele começa a olhar, ele olhar e já sabe que o cara tá correndo ali mesmo. Se ele não for um cara que gosta muito de futebol americano, ele já vai desviar o olhar, já vai ver outra coisa. Então aqui, o que seria interessante? A gente começar a ver um ponto marcante. Então, ó, vamos escutar de novo. Você vê que toda hora dá um pá, pá, pá na música. Então, esse pá pode ser um momento legal pra gente tirar um corte. Então, toda vez que der essa batida, eu vou colocar uma imagem ali pra gente ver como é que já fica diferente o material. Então, vou pegar aqui mais pra frente, né, onde eu tenho já uma imagem mais movimentada, ó. Então, aqui eu já tenho uma batida, ó, pá, bem aqui. Vou diminuir esse material. E vou pegar uma outra imagem aqui, ó. Vou pegar essa bicicleta. Isso aqui não vão ser as imagens finais que vão ficar, não, tá? É só pra mostrar pra vocês esse ritmo aí, como a gente consegue colocar ele legal no vídeo. Então, aqui já seria uma outra batida. Igual aquela que a gente tirou no outro corte. Vou pegar essa galera aqui. No mar. Vou pegar essa galerinha aqui, fazendo uma aula de talo. Vou pegar essa galerinha aqui mesmo. Andando no Sky Surf. E aí, olha a diferença do nosso corte agora. Então, a gente tinha uma imagem sequencial, mesmo com uma música legal, uma imagem legal, só que sem o corte, ele já não fica tão interessante assim, ó. Agora, olha só, a gente pegou um momento expressivo da música, olha como é que já fica outra coisa a parada. Você vê que a edição já ficou muito mais diversificada, então você já conseguiu prender o cara muito mais tempo, certo? Então isso aí, pra mim, como eu falei, é a diferença de um editor para outro. Então vai ser o poder de decisão que você tem para saber se vai cortar ou não a imagem, beleza? Mesmo tendo a música e tal, você que vai decidir, pô, aqui eu quero cortar, aqui eu não quero. Mas aqui, às vezes, eu tenho uma imagem que ficou legal, esse finalzinho aqui, ó. É um pedacinho interessante que o cara tá fazendo uma manobra legal, então eu quero colocar ela inteira, sacou? Então, essa diferença de cortar ou não, você que vai decidir, beleza? Então, no nosso caso, né, no caso desse material aqui, eu coloquei só pra gente começar a testar um pouco de como é essa diferença do corte. E aí, para o material mesmo que a gente vai editar, é legal que você comece a marcar a timeline, porque você tem que lembrar também que isso aqui é um vídeo que a gente está fazendo para vender a marca de energético, né, que seria a Extreme Sport. E aí a gente tem um texto que a gente vai colocar junto. Como não tem locução, a gente vai colocar isso em caractere. Só que aí, as imagens também, elas têm que ser iguais às do caractere. Então, por exemplo, não adianta nada eu falar que o cara tá fazendo esporte na terra e eu tô mostrando um cara andando de avião no ar. Não tem nada a ver, não casa, né? Então, vamos começar a colocar marcadores também na nossa trilha pra gente começar a ver quais as imagens que a gente vai utilizar. Que no caso, vocês, né? Então, vocês vão pegar depois o material que já tá marcadinho aí e vocês vão criar essa edição aí com o material que vocês acham melhor. Então, como eu falei, o trimming é você pegando e editando, tá? Não vai ter uma receitinha, você vai ter que editar muito pro seu feeling começar a ficar melhor, certo? E aí, no caso, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
seis textos antes da entrada do logo, é só separar eles exatamente nos compassos da música, né? Como eu já tirei ele bonitinho, eu vou criar essa marcação para vocês aqui, quer dizer, junto com vocês, e aí vocês vão observando. Então tem esse pedaço, então começa a música, bem aqui eu tenho outro compasso, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho mais um. E aí você pode ver que nessa marcação ficou 5 certinho. Então, ó, o primeiro é daqui até aqui, aumento com Alt, né? Como eu já tinha mostrado para vocês aí no texto. Então, tem um texto antes da aula aí explicando essa questão aqui dos marcadores. Então, tem aqui mais ou menos. E aqui, clicando 2 vezes, eu posso colocar o que vai ficar escrito lá. Então, seja, opa, caps lock, seja de final de semana, em alto rendimento, no mar, na terra, no ar, aí, ó, essa parte aqui, ó, é bem um break da música, ó. Aí, bem aqui já poderia entrar o último texto aí, ó. Seria... que é ultrapasse o limite da sua adrenalina. E o último, que seria essa última porradinha aqui, ó. Que é o que volta do break, a gente vai utilizar para colocar o nosso logo. Então, eu marco aqui, coloco ele até o final, que o logo vai vir até o final do clipe. Clico 2 vezes, só que eu vou mudar a cor dele. E vou colocar aqui, ó, logo. E aperto OK. Beleza? Agora, o que vocês vão fazer? Vamos pegar, com base nas imagens que a gente tem aqui, certo? E vamos cobrir esse materialzinho aí, lembrando do trimming, né? Lembrando da cadência do vídeo. Então, pega, escuta a música direitinho e vai colocando as imagens em cima aí, certo? Que no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com áudio, beleza? Então, até lá!